Muito bem, voltamos com atualidades aqui na nossa programação. Nós já estamos aqui no estúdio com o Rafael Magalhães, tá? Ele que é psicólogo, atende também o Centro de Convivência do Idoso. E hoje a gente vai falar, já que entramos no Setembro Amarelo, que é um mês muito importante, nós vamos falar aqui da questão da depressão, tá? Em idosos e do combate ao suicídio, né? Nesse mês de setembro. Rafael, bom dia, seja bem-vindo aos estúdios da Rota FM. Pode usar esse microfone aqui do meio? Isso, fica à vontade, seja bem-vindo aos nossos estúdios. Bom dia a todos, muito obrigado pela oportunidade. Tá? É muito bom quando nós temos a rede de comunicação via rádio, onde possamos compartilhar conhecimento, reflexões e informações para as pessoas. Né? Muito obrigado mais uma vez. Rafael, vamos lá. A gente entrou no mês de setembro, logo no 1º de setembro a gente já comentou sobre a importância dessa campanha que é realizada. Na verdade, são várias campanhas que são realizadas ao longo do ano, são campanhas de conscientização, e é importante deixar claro que não é só nesses meses, né, Setembro Amarelo, Outubro Rosa, Novembro Azul, que são feitas, tomadas medidas e feitas ações, né, de combate a essas situações, mas são os meses que se dá uma ênfase nisso, se dá um destaque maior. Né? Não é, vamos para o câncer de mama, não é só no Outubro Rosa que é feito atendimento, do ano inteiro é feito atendimento, tratamento, né? E prevenção ao câncer de mama, mas você tem um mês específico ali, que é um mês para todo ano tá sempre lembrando e mantendo fresco na cabeça das pessoas a importância, né, da prevenção e do combate a algumas situações. Nós saímos do agosto violeta, né, que era o mês de combate à violência doméstica, violência contra a mulher, e entramos agora no Setembro Amarelo, que é o mês de combate ao suicídio. E uma das grandes causas, você pode me corrigir se eu estiver errado, uma das grandes causas do suicídio é a depressão, por N motivos, não é? Certo? Perfeito, Mariotti. São duas grandes questões aí em relação ao que se refere hoje ao suicídio. O primeiro deles são as doenças mentais, tá? Transtorno de humor, transtorno de bipolaridade, depressão, esquizofrenia, tá? E a gente pode destrinchar aí, são vários tipos de doença. E a outra questão muito importante é que uma pessoa que tem a ideação suicida, ela novamente, se ela não tem tratamento, ela vai tentar novamente realizar o ato. Sim. Tá? Então são duas questões muito importantes, porque às vezes grande parte da população tentou uma vez, não vai tentar mais. Não, precisa de acompanhamento, precisa de medicação, precisa de terapia. Tá? Esses são os dois grandes viés aí de possibilidade de acontecer, de ocorrer a ideação suicida. Sim. Rafael, um dos temas, o tema que a gente propôs aqui, esse assunto da depressão em idosos especificamente, porque ao longo do mês a gente vai até deixar de antemão aqui um convite para voltar numa outra oportunidade aqui para falar de outros temas, né, relacionados ao Setembro Amarelo, mas hoje em específico a depressão em idosos. A depressão em idosos, infelizmente, ela tem aumentado muito junto com a população idosa. Né? Nós temos aí uma bênção de ter o Centro de Convivência da Pessoa Idosa, que já tem prestado um serviço muito bonito para a população de Alta Floresta, mas fica aí uma grande alerta. A população idosa está aumentando e aumentando exponencialmente, tá? Se nós não nos prepararmos e cuidarmos hoje da nossa qualidade de vida, da nossa saúde mental, isso vai ser um grande problema futuramente, tá? No que se refere hoje à depressão do idoso, são várias questões. Eu costumo dizer que é uma questão biopsicossocial. Por que biológico? Por causa das mudanças do corpo, né? O idoso hoje ele diminui o seu ritmo, né? Ele já tem dificuldade
de caminhar, o seu corpo já não é o mesmo, né? A questão psíquica dele também de acompanhar, de aderir a esse processo de mudança do corpo, né? Então são das questões fisiológicas são várias, né? Diabetes, as doenças do coração também, né? A inflexibilidade, o corpo já não é mais o mesmo. E aí para a questão social também, ele perde o papel que ele tem na família, porque agora ele é dependente, né? Ele começa a abrir mão da independência dele. Né? Fica muito difícil, né? A questão também, que é muito importante a gente lembrar, da aposentadoria. Nós temos hoje, todos nós trabalhamos em função de se aposentar. Só que a gente se esquece que depois que a gente se aposenta, a gente passa o tempo todo fazendo planos. Quando eu vou me aposentar, eu vou viajar, eu vou descansar mais. Mas a gente se esquece que nós somos produtivos. Nós não conseguimos ficar de férias muito tempo, não tem como. E essa é a grande questão. Ele tem a aposentadoria, ele curte um pouquinho das férias, mas ao mesmo tempo vai caindo a ficha de que ele parou de produzir como produzia. Se sente incapaz, né? Perdão. Ele se sente incapaz. Se sente incapaz por quê? O leque de possibilidades, quando nós somos produtivos, são vários. A partir do momento que a gente percebe que não damos mais conta do que a gente dava, que o ritmo diminui, que a gente não consegue produzir como produzimos, a gente não consegue ver novas alternativas. Sim. Por incrível que pareça, existem idosos aí... Até porque o ser humano ele é um animal racional e social, né? Ele precisa dessa interação com outras pessoas ali para... Agora, até trazer essa situação aqui, com relação a esse comentário que eu fiz, te perguntar uma outra coisa com relação a se aumentou o índice de suicídio? De suicídio e de casos de depressão em idosos durante a pandemia. Porque você tem casos... Por exemplo... eu tenho a situação da minha avó, que a gente mora junto, né? Não largo dela, mas nem por um decreto, mas enfim. E mesmo no começo da pandemia, eu tomava todos os cuidados para chegar em casa. A minha mãe não entrava na casa, ficava na área do lado de fora ali para ter esse cuidado. Minhas tias também, meus primos iam lá visitar, ficava de longe, mas ia lá visitar. Ela tinha pessoas próximas e benquistas que estavam lá sempre. Mas tem gente que não tem, às vezes não tem mais esses parentes próximos. E aí perdeu o momento de interação que tinha era nas reuniões, né, eu acho que é do próprio centro de convivência, ali perto do ginásio, né? E aí não dos idosos, isso. Né? E aí não tem mais durante a pandemia. E aí essas pessoas perderam um convívio social importante. Como é que fica daí essa... Na psicologia a gente chama de rede de apoio, a rede familiar, a rede social, de você ir na padaria, conversar, né, com o atendente, com os vizinhos, né, esse fato de você ir buscar as coisas, de você poder se sentir útil na sociedade. Sim. Infelizmente, no período que a gente está vivendo, a depressão ela aumentou para todos nós, porque nós estávamos diante de algo muito incerto, né, em relação à vacina. A gente está falando de pandemia. Né? Então, o índice sim aumentou, não só de suicídio, mas de depressão, e não só nos idosos, tá? Na população geral, e principalmente nos adolescentes e nos idosos. Tá? Uma coisa muito importante que a gente tem que ressaltar aqui em relação aos nossos idosos, além dele não ter mais essa acessibilidade à rede de apoio, a família também teve que se fechar por segurança desse idoso. Imagina só como que fica, né? Diante de uma incerteza, diante da não certeza da vacina, da eficácia da vacina, né? As coisas hoje estão evoluindo mais, as pesquisas científicas têm comprovado a eficácia, né? Mas mesmo assim, existe toda aí uma preocupação de cuidado em relação aos nossos idosos. Por quê? Porque por mais que nós tenhamos a imunidade forte, né, nós podemos ter condições de buscar os nossos meios. Os idosos, eles são dependentes,
né? E aí tem N questões aí fisiológicas, né, psicológicas, porque ele não pode mais buscar a medicação. E como a gente fala do suicídio se tratando de um transtorno mental, idosos também trocam de medicação, né? Por conta do transtorno de ansiedade, do aumento da ansiedade, que é o que mais aumentou também. Essa troca de medicação, ela potencializa a ideação suicida, tá? A gente tem que sempre deixar isso muito claro, porque algumas pessoas que fazem troca de medicação, que já tem essa medicação, uso de constante de medicação controlada, na troca acontece também a ideação suicida. Pode ter algum efeito colateral ali que causa uma alteração de humor e tal, e aí... colateral, isso. Douglas, pode ficar à vontade. Primeiro citar alguns dados que é importante a população saber, né? Primeiro que aqui no Brasil nós temos aí um número levantado pela Associação Brasileira, né? A Associação Brasileira de Psiquiatria, em parceria com o Conselho Federal de Medicina e tudo mais, que criou aí o Setembro Amarelo desde 2014. E tem o dia 10 desse mês também, que é o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. Aí, para você ter uma ideia, o que significa isso, em números, só no Brasil são 13 mil pessoas por ano que se suicidam. Em média, quase 40 pessoas ao dia. Olha só que absurdo. E se levar em consideração no mundo inteiro, mais de 1 milhão de pessoas, em torno de quase 3 mil pessoas por dia cometem um suicídio. Para você ver da importância que é a gente ter esses cuidados, né? Porque são cuidados. É óbvio que nada é fácil na vida. A vida da gente é cheia de obstáculos e épocas e idades, e tudo influencia, né? Mas, ainda principalmente hoje, né, com essa... vamos colocar de uma seguinte forma, né, com essa... Eu posso estar completamente errado, mas eu vejo muito assim... eu vejo muito assim, a questão hoje, a busca pela felicidade, aquela felicidade doida, que ninguém, parece que nada satisfaz. Isso tudo tem causas, né? Então isso tudo gera um monte de problemas. Mas aqui hoje, especificamente, nós tratando da questão dos idosos, eu falo porque tenho meus pais, graças a Deus, vivos. E uma coisa que eu sinto muito com meu pai, que meu pai é uma pessoa completamente dependente, porque ele tem 85 anos e depende da gente para tudo. É uma das coisas que eu vejo muito nele, ele fala muito isso pra gente, que ele pede desculpa por incomodar, e sendo que não é incômodo. Entendeu? Porque eu acho que isso também, esse apoio familiar nessa idade, é de suma importância, porque as pessoas têm que levar em consideração o seguinte: quando a gente nasceu, quem é que cuidava da gente? É uma retribuição, né? É um retorno disso, certo? Então aquela preocupação de você hoje ter que dar banho no seu pai, você tem que trocar seu pai, sua mãe, não importa. Rapaz, é sua responsabilidade, porque quando pequeno, quem fez tudo isso por você te alimentou até muito mais. Porque se você levar em consideração hoje um pai, eu vejo por mim, eu tenho 5 filhos. Eu tenho... Não tinha televisão em casa, né? Não. Mas eu tenho meus filhos hoje quase que todos formados, todos homens, e graças a Deus eu não tenho o que reclamar deles, em hipótese nenhuma. Mas até hoje você cuida dos seus filhos, mesmo com a idade que eles têm, a média de 30 anos, 35 anos ou mais velho, que é o Cauê, né? Então é assim... Até hoje você cuida. Então, se eu levar em consideração que eu cuidei do meu pai, dos meus filhos, desde que nasceram até 18 anos, vamos colocar dessa forma, que não, a gente sabe que não é isso, mas vamos colocar que você cuidou nesse período. Se você levar em consideração que você tem que cuidar de um pai, não chega um terço disso. E as pessoas ainda reclamam. Então eu acho que muito dessa questão do suicídio, lógico, tem outros fatores que envolvem, é óbvio, a gente também não é tão inocente a esse ponto, mas tudo contribui, eu acho que são contribuições que vão dando ali. Então você, enquanto filho, enquanto cidadão, você tem obrigação de ficar atento a tudo, de ajudar, de colaborar para que essa passagem na vida da gente seja feita de uma forma tranquila e que a pessoa não se sinta abandonada em hipótese nenhuma. Eu acho que o abandono também é um grande problema com relação ao suicídio também, não é? Se você parar para observar a nossa tradição familiar, infelizmente, eu vou só parar um pouquinho para voltar nessa questão que você colocou. Por quê? Nós não somos ensinados a observar os nossos sentimentos, as nossas emoções. Grande parte, quando eu vou atender o meu paciente, eu preciso ensinar ele a identificar o que é. Por que eu estou te falando isso?
Porque quando a gente é pequeno e a gente está chorando por alguma coisa que aconteceu, o que os nossos pais faziam na época? Engole esse choro, menino. Por que engolir esse choro? Fala para mim o que está acontecendo. O que você está sentindo? Por que ele falou isso de você? Você é assim? A partir disso, hoje, em nossos dias atuais, nós temos filhos que não conseguem perceber o sentimento dos pais e a necessidade porque eles foram educados dessa maneira. Eram outras épocas, né? Isso, eu não estou justificando, eu estou justamente para a gente refletir a falta de percepção que a gente tem dessas questões comportamentais de relacionamento interpessoal, tá? Agora, o que você comenta em relação ao que os filhos hoje deixam de fazer pelos pais? Isso é muito sério porque todos nós seremos um dia dependentes. Nós hoje, por mais que achamos que somos independentes, nós não somos. Eu dependo de você para construir aquilo que eu sonho. E você depende de mim para contribuir por aquilo que você constrói hoje. Nós temos uma rede, ninguém é feliz sozinho, partindo do pressuposto da ideia de que a felicidade é um momento. Sim. Tá? É construção. Se a gente for feliz o dia todo, a gente tem problema. Para eu valorizar a minha felicidade, eu preciso passar por momentos tristes. Para eu valorizar a minha saúde, infelizmente, a doença ela aparece. Né? A gente tem que... nós não somos acostumados a pensar, a refletir em relação a isso. E quando a gente pensa mais na gente do que no outro. Entende? Agora eu vou falar de amor. Você acha que essa busca da felicidade plena é prejudicial para a saúde mental? É totalmente ilusória. E infelizmente hoje, por conta da tecnologia, a gente vê pessoas que não são pautadas em ciência para falar a verdade, para transmitir a comunicação da verdade para o outro. Então a gente vê números, a gente se baseia em números para conquistar de maneira ilusória também, né? Uma coisa que não é real. E as redes sociais atrapalham bastante a questão da saúde mental. Porque você não posta na sua... A interação que acabou, não existe mais, né? Não existe. A interação entre as famílias está acabando. É só você observar que quando você chega em casa, está todo mundo sentado ali no domingo para almoçar, teoricamente em família, está cada um sentado num canto, com o celular na mão, fazendo tudo, menos conversando. E a avó estressada, porque ninguém quer ajudar a fazer comida. Ninguém dá ouvido ao que ela está falando. Ninguém vê os vazios dela, ninguém leva para passear, ninguém coloca ela para ir junto no mercado, ela se sente inútil. Entende? Ela perdeu a autonomia dela, porque antes ela podia ir e vir. Ela podia controlar o dinheiro dela. Agora não mais, né? Tanto que existe a violência financeira também. Muitos se aproveitam dos idosos, da aposentadoria e dos bens dos idosos, né? Muitos praticam também a violência patrimonial, que tira o pai ou a mãe da casa e se apropria, né, dos bens do idoso. Né? Se a gente parar para destrinchar isso, é muita discussão. São muitos fatores, né? Muitos fatores. E aí, enquanto esse idoso vai sofrendo esses vários tipos de violência, automaticamente ele vai se embotando. A vida não tem mais sentido para ele. Ele não tem mais satisfação de sair, de levantar cedo, que ele acorda mais cedo que todo mundo, vai fazer o cafezinho, é verdade. não é? Vai fazer o cafezinho, né? Como que ele vai valorizar o que não valorizam nele? Entende? A partir daí que ele começa a desenvolver a depressão. Tá? Ele começa a se isolar, ele começa a não acordar mais no horário, ele não começa mais a se cuidar, ele não tem prazer mais, porque tem idosas que você vê, elas se maqueiam, né? Elas fazem escova, elas pintam o cabelo, né? Elas têm prazer de costurar um vestidinho, alguma coisa, de fazer um tapete, elas não se sentem mais produtivas. Dança. Minha avó fala que nos encontros da Sim, melhor idade lá, isso. o pessoal dançava o dia inteiro e tal, conversava lá, ela falava, eu não sei dançar, eu não gosto de dançar, mas eu gosto de ver, ela dizia. E pra ela ver, assistir já era o suficiente, ela gostava, né? Rafa, eu só vou ter que fazer um intervalo rápido aqui. A gente volta já em alguns instantes também, tá bom? Vamos lá.
Muito bem, estamos de volta com atualidades aqui na programação da Rota. Vamos lá dar sequência nesse tema, um tema muito importante, tá? Nós temos que cuidar dos nossos idosos, tá? Entendam bem. Não são velhos, são idosos. Velho é uma coisa, velho Não, deixa eu falar é uma o coisa que, pra o que você. fica velho é o que não tem mais utilidade, não Não, serve mais deixa eu pra falar uma nada. coisa pra Idoso não, você. idoso é algo que, né, você preserva e você olha e admira e aprende com aquilo ali. Tem Então, muita gente que são fala nossos assim, rapaz, idosos. tá ficando velho. Graças a Deus, estou vivo. Tá ficando Se idoso, você- né? é, Tá então, ficando idoso. Que seja idoso, que seja velho, não importa. Mas eu estou ganhando experiência de vida e outra. Estou vivo, porque tem muita gente aí que não conseguiu nem chegar, nem próximo a nós. É porque morreu, filho. Perfeito. A vida, ela é boa enquanto a gente está vivendo ela. É isso aí, é o que a gente se espera. Ô, Douglas. A questão dos idosos, eu tenho meus pais em casa e eu fui morar com eles para cuidar deles, exatamente porque meu pai é extremamente dependente tanto de mim quanto da minha família, da minha mãe e tudo mais. Minha mãe, apesar também de ter bastante idade, mas ela é mais ativa que ele. E meu pai, logicamente, ficou nessa situação por causa de doença. Mas a gente percebe esse lado dele tentar se isolar, né? Aí que eu acho que é importante realmente a família ficar de olho, observar tudo isso, né? A gente não sabe avaliar isso psicologicamente, né? Mas o Rafael que está aqui exatamente para tentar nos dar algum rumo com relação às pessoas que estão em casa nos ouvindo. O que deve ser observado? Mudança de comportamentos e tudo mais, cuidados. Essas mudanças já é um ponto de atenção, tá? Idosos que saem das suas casas para ir para outras casas, ele já está mudando de habitat, né? Era o lugar Não é dele. saudável fazer esse tipo de coisa. Não é saudável, né? Desde que a rede de apoio vá junto. Se ele não estava ali, o que eu estou querendo dizer com isso? Alguns idosos têm condições de ter um cuidador. Sim. Ou então tem uma secretária do lar, uma faxineira que está lá sempre fazendo companhia, né? Agora, geralmente quando esse idoso ele é dependente, essa faxineira é a cuidadora, né? Agora outros já não, eles precisam sair de suas casas para ir para a casa dos filhos. É aí que entra a sensação de estar atrapalhando, né? Isso a gente precisa deixar muito claro, né? E essa forma de acolher o idoso é que mostra para ele que ele não está atrapalhando. A gente precisa deixar muito bem claro. Atrapalha. Vamos andar real, que atrapalha. Sim, claro. Você tem que sair do teu trabalho, né? Você tem que mudar toda a dinâmica familiar. Ok, mas esse atrapalhar A em gente função de atrapalhava amar. muito mais, né? Não é? E é função de amar. É aí que entra a devolução. Exatamente. Né? Criança não dá trabalho? Muito. Dá dor de cabeça? Eu acho que está muito mais do que o idoso, por Não sinal. é isso. Porque não tem a consciência que um idoso tem, é o saber que tem, né? Então, Meu Isso. filho nem nasceu ainda, já tô passando trabalho já. Não é? Só que a diferença é essa. Esse trabalho é por amor. Exatamente. Né? Você se coloca no lugar Claro. do outro. Exato. Né? Por isso que eu toquei naquela questão de ensinar. É por isso que é importante você ensinar para o seu filho a ele respirar e explicar o que está acontecendo. Não é engole o choro. A gente é ensinado a mentir desde pequeno. Mãe, fulano está lá na porta. Fala que eu não tô. Eu posso dar vários exemplos para vocês, entende? Que repercute hoje. Muitas vezes Faz eu a faço o que eu digo, diferença, não né? faço o que eu faço, né? E você acha também que tem que... essa questão do afeto, do carinho ali, ele tem que existir antes para ser retribuído depois, né? Porque, Com certeza. assim, eu fui criado boa parte da minha vida pelos meus avós, meu avô e minha avó. Então, pra mim é muito ruim ficar longe do meu avô hoje. Mas do mesmo jeito que é ruim eu ficar longe do meu pai, que mora no Rio Grande do Sul, da minha mãe, que não mora aqui mora na mesma cidade, mas não mora na mesma casa, então você sente falta. Só que a questão é, você tem o carinho. Eu tive muito carinho da parte do meu avô, da minha avó, da minha mãe e do meu pai. Então, não é um esforço, não é algo ruim, é algo natural, é algo automático eu retribuir isso. Então, para quem ainda não é idoso, mas um dia vai ficar, se Deus quiser, todos nós vamos ficar, vamos chegar nessa fase, dá esse carinho também agora, para receber depois esse carinho, né? Para ter essa retribuição, ser automática, ser voluntária e ser assim, eu quero retribuir, Isso. não ser uma obrigação, né? Você
você transmite para os seus filhos tudo o que você vivenciou com seus pais. As crianças, elas são esponjas, tá? Elas repetem a partir do momento que elas começam a ter consciência do que é certo, do que é errado e do poder das suas escolhas, é aí que elas podem fazer escolhas diferentes. Por isso que a gente não pode julgar, né? Ah, ele teve uma família torta e ele também é torto. Não, isso é julgamento. Tá? Ele tem o poder de escolher sim e tomar novos caminhos. A gente não pode generalizar e também predestinar o que a criança ou adolescente ele vai ser. Ok, nesse seu caso você teve aí suporte tanto de pais e de avós. Se você não tivesse os seus pais, você inconscientemente transferiria essa visão, né, de pai e mãe. Ok, tudo bem. Agora, se você também não tivesse nem pai, nem mãe, nem avô, nem avó, imagina a responsabilidade de uma criança ter essa questão de olhar. Ou ela transfere para a professora, né, ou para pastor, para a esposa de pastor. A gente sempre vai procurar inconscientemente, se não encontra. Uma figura, você fala procurar uma figura paterna e materna. Isso, perfeito. E se a gente não tem, é por isso que a gente desenvolve essa dificuldade de se relacionar com a esposa, com a namorada, entende? É por causa dessa transferência de criança ferida, criança interna ferida. Tudo faz parte a gente falar em relação ao idoso, porque por conta da negligência dos filhos, tá? E é muito importante a gente sempre lembrar o que o tempo ele vai dando a oportunidade para a gente aprender a entender que o idoso ele passa por um processo aí muito dificultoso até chegar na demência, tá? É a primeira questão que eu não posso falar que dificulta, mas é uma consequência neurológica e biológica da terceira idade, da velhice, né? E é difícil não só para a família, mas para o idoso também, porque ele está vendo que ele está ali, está se degradando, está definhando. Sim. Né? Rafael, só mudando um pouquinho de assunto, um cuidado que a gente tem que ter. Vou citar mais uma vez aqui um exemplo pessoal, mas eu cito porque eu tenho certeza que não é só eu que tenho essa dúvida, tá? Tá. Tenho minha avó lá em casa. Eu tenho que estar direto brigando com ela, brigando entre aspas, é óbvio, pra ela não... Ela é uma serelepe, cara, ela não para. Sim. Ela tem já mais de 70 anos e ela é ativa. Ela tem a horta dela, ela tem as flores dela, ela gosta daquela samambaia pendurada no negócio. E aí, sabe, casa de vó tem aquela famosa muretinha no final da área, né? Se não tiver aquela muretinha, que não tem necessidade nenhuma, mas toda casa de vó tem, se não tiver aquela muretinha, é casa de vó. Ela inventa, volta e meia ela inventa de querer subir naquela muretinha pra mexer nas orelhas. Volta e meia eu pego ela no flagra, ela mexendo. Falei, Nona, desce daí desse negócio, pelo amor de Deus. E ela não, cara, ela não se toca. Eu falo, Nona, a Nona já não é mais uma jovem, a Nona tem... Se a Nona chega a cair, quebrar uma perna, um braço aqui, a dificuldade pra se recuperar é muito maior, o tempo pra recuperar é muito maior. Toma cuidado, não sei, isso e aquilo. E sempre... Mas não adianta, cara, não adianta. E aí tem aquela questão ali que você tem que ter um cuidado, uma sensibilidade na hora de chegar e falar isso, porque volta naquela questão que você falou, de querer se sentir útil, se sentir ativo e se acostumar com essa limitação que a idade traz, né? De evitar, né? De não querer enfrentar ela. E aí, como é que lida com isso daí, Rafa? Na partir da sua fala, porque a violência verbal, ela começa a partir daí. Eu já não te falei toda vez a mesma coisa, entende? Nona, a senhora já parou para pensar se a senhora sobe e cai? A senhora vai para o hospital, a senhora tem os ossos fortes, vai que ela tem osteoporose, diabetes, você entende que você tem que construir essa reflexão com ela e mesmo assim, a partir dessa construção, com muito carinho e muita paciência, para ela entender que no processo dela já não é permitido mais. Sim. Essa vitalidade de ficar subindo, descendo toda hora, entende? E mesmo assim, eles são teimosos. Mas tem um outro lado também, né, Rafael? Por exemplo, se esse pessoal também se sentir completamente inútil e não puder fazer nada, eu acho que também acelera tudo, né? Por a pessoa tem que fazer, né? Tem que estimular, né? Isso, por isso que tem que fazer caminhada. Coisas saudáveis, logicamente, não ficar subindo em mureta, né? Não é cessar
deixá-la consciente. Sim. Você pode comprar uma escadinha, outros possibilitar, cuidados. né? Ó, vó, tá ok. Eu falo pra ela esperar eu chegar em casa e pedir que eu faço, né? Isso, Não, mas vai esperar, fala pra mim. Ah, espera. Tá bom, espera. Entende? É uma muretinha. Ó, então vou fazer o seguinte, vou arranjar uma muretinha pra senhora, uma escadinha. Entende? O que o Douglas falou é isso mesmo. Nós temos que possibilitar, a gente tem que remanejar a possibilidade para eles. O que não pode é justamente eles deixarem de fazer tudo o que eles faziam. Algumas coisas já não dá mais, tem que entender. Agora outras, eles conseguem continuar fazendo, tendo uma vida ativa de atividade física, é muito importante, né? Caminhada, se puder fazer hidroginástica, se puder fazer mais coisas, entende? E a gente não tem para onde correr. São essas possibilidades. E quando já não vê mais possibilidades, é a rede de apoio que leva à compreensão. Sim. Esses grupos da terceira idade, eles são fundamentais. Deveria ser regra hoje na sociedade ter grupo de terceira idade, grupo de jogos, xadrez, né? Agora vamos voltar nessa questão Você ia falar do bingo. Bingo nem pode. Bingo é proibido, pois né? Não, mas é proibido, depende do... depende da idade financeiramente. Mas um binguinho ali, igual a rifa lá do Paraná, da Fazendinha lá, né? Um porco, um salame, uma galinha, um negócio. Não envolve dinheiro. Percepções em relação à depressão e a ideação suicida. Tristeza constante, apatia, isolamento, tá? Deixar de fazer o que estava fazendo, dormir muito, aumento da quantidade de sono, de horário de sono, tá? Reclamação constante, lamentação constante, né? Tá mais ouvindo do que fala. Que idoso gosta de falar. Idoso gosta de contar suas experiências. E de repetir a mesma história. Não é? Tem que ter paciência, né? Não ansiedade. A questão da avalia. Antes eu fazia isso, desvalorização. Eles começam a se desvalorizar. Tá? Isso é muito importante a gente sempre ficar atento. Outra coisa muito importante. Qual que é a narrativa, o discurso que a gente pode usar? Porque antes eu fazia isso e acontecia aquilo lá. Como é que você naturaliza essa transição? Porque você fala de uma forma que ele vai compreender, mas não vai se ofender e não vai ficar triste, que ele não tem mais 20 anos, que agora ele tem limitações físicas ali, você não tem mais a mesma elasticidade, você não tem mais o mesmo físico que você tinha antes. Como é que você faz essa abordagem de explicar essa situação, essas limitações? A grande reclamação que a gente ouve é de depender do outro, né? Mas eu não quero ficar pedindo, eu quero eu mesmo fazer. Mas, do mesmo jeito que você ajudou tanta gente, as pessoas gostam de ajudar. A gente gosta de dar suporte. Por que não pedir? Você pode ter certeza que ele vai gostar de ajudar você. Né? Tem várias questões, né, contextos que dá para a gente trabalhar isso. Se a gente colocar na nossa mente que nós precisamos buscar soluções para esses idosos, fica mais fácil da gente conseguir responder. Sim. Tá? Alimentação. Se a senhora não se alimentar direito, a senhora vai começar a não ter mais forças, vai ter dificuldade. E a gente precisa levar no médico, vai precisar tomar soro e essas questões mais. Porque esse idoso que eu comentei com vocês, da necessidade dele de ver, né, mulheres, pessoas, ele começou a fazer greve de fome. Porque ele queria vir para a cidade e não tinha como trazer ele. Né? 107 anos. Né? A rede dele aí de apoio é o sítio, os animais e a família que cuida dele, entende? E aí ele fez greve de fome e eles falavam, né? O senhor vai ficar doente, o senhor não pode, o senhor tem que se alimentar. Teve que ir para o hospital. 107 anos. 107 anos. Graças a Deus, né? Maravilha. E esse idoso, a população idosa tem alteração de apetite, alteração de sono, tá? Diminuição da libido. Só que a libido que a gente fala tanto que é no ato, né, sexual, para o idoso já não é. O idoso, ele sente prazer em se sentir útil. Imagina para um idoso ver várias mulheres ali conversando com ele.
A alimentação dele é o olhar. Eu vou fazer um Entende? comentário de uma coisa que eu vi. Eu não me recordo, foi há meses atrás, eu não me recordo qual foi o país. Eu não lembro se foi no Canadá ou Austrália, um desses países aí de origem inglesa. Mas era mais ou menos assim. O Estado estava contratando os idosos, né? E os idosos estavam indo. Normalmente, a maioria dos idosos que eles davam prioridade, logicamente que aqueles que estavam em algumas casas, até vamos colocar, abrigos e tudo mais, né? Pegavam esses idosos e estavam colocando dentro das salas de aula com crianças pequenas. Isso. Primeiro grau, acho que de 1 a 4º ano, 5º ano, por aí. E o conhecimento que as crianças estavam adquirindo desses idosos, porque cá para nós, né? Experiência de vida e tudo mais. É lógico que você tem que ter um nível de consciência para fazer isso. Mas e também o quanto que esses idosos melhoraram a questão de saúde, de tudo, só o fato de estarem ali. Justo. Junto. Eu não me recordo A qual país foi, convivência. mas eu li. É na Austrália. É na Austrália? Eu a achei Austrália- fabuloso aquilo A lá. Austrália hoje, na questão do autismo e na questão dos idosos, eles estão muito avançados. Eles aproveitam tudo. O pessoal, Isso. o conhecimento que tem, né? Em Campinas já tem também, eu não lembro agora o nome, mas eles fazem isso. Num edifício são as crianças, a creche, e no outro são os idosos. Convivência, né? Isso. Conjunto, E é isso aí, mesmo. em algumas atividades, eles misturam. Ou as crianças vão fazer alguma coisa pros idosos ou com os idosos. Isso é o futuro. Tá? Eu Isso achei vai espetacular acontecer. essa sugestão. Isso assim. vai acontecer. Tá? É uma forma de amenizar um choque ali do conflito de gerações também, né? Com Porque são certeza. gerações completamente distintas. Então, se de uma hora para outra você joga ali, vão conviver. Agora, se há uma transição, uma coisa de se acostumar e de ter essa convivência no dia a dia ali aos poucos e ir progredindo, fica natural essa convivência. E aí passa também a ter respeito, né? Esse conflito de gerações acaba, existe ali uma diferença de gerações, mas não existe mais o conflito de você de comparar, porque uma é melhor, outra é De pior, valores, né? de valores e passa a existir um respeito, né, aos costumes das gerações passadas com os costumes da geração atual e vice-versa, né, que é o que tem que existir, né. O tempo vai passando, as coisas vão mudando, principalmente a tecnologia influenciando na mudança de costume. Então, na medida que a tecnologia vai evoluindo rápido, os costumes também vão mudando muito rápido. Então, Isso. tem que aprender a respeitar, né, os costumes um do outro. Né? Vai melhorando a qualidade de vida no sentido que as funções cognitivas elas vão sendo preservadas, ele vai continuando a manter ali os poucos neurônios que ele tem, ele vai conseguir jogar, brincar com a criança, ele vai se sentir útil, ele vai trocar afeto com essa criança, ele vai se sentir motivado, alguma coisa ele vai querer ajudar. Carregar um balde, né, empurrar alguma coisa, fechar as janelas. Entende que vai contribuindo para Sim. várias questões? São coisas simples, né? Mas São fazem uma coisas diferença simples, gigantesca. Toda a diferença. Outra coisa muito importante que a gente precisa falar. A gente precisa manter essa tradição dos idosos de exercer a fé. Tá? É o principal. Eu sempre falo isso para todos os meus pacientes, para nós. Tá? Por quê? Porque da fé vem a motivação. Você está acordando por algum motivo, você está correndo atrás de algo, entende? Você acredita em algo. Se a gente não tem fé, a gente não tem nada. Independente se você acredita no monte, num pedaço de madeira, no gato, na vaca, entende? Uhum. A gente precisa manter, porque os nossos avós eram muito fervorosos, ia na missa, né? Na igreja. Minha avó não perde uma missa. Entende? E tudo para eles, quando você fala, é de Deus. Outra coisa que você pode justificar para sua avó. A senhora acredita tanto em Deus, como que Deus vê a senhora deixando de se cuidar? Né, sendo teimosa, entende? São várias questões que a gente vai observando com o objetivo de buscar solução, Uhum. a gente vai tendo um manejo de falar com eles, né? É o tal do amor e o carinho, né, meu amigo? Fechou. É tudo se resume É isso. nisso. Porque a gente tem que entender exatamente isso, compreender. É porque não é fácil, é óbvio que não é fácil. Mas se a gente tiver amor e carinho e senso de responsabilidade, senso de cidadão, senso de filho, essas coisas todas que eu acho que tem se perdido muito ao longo dos anos, mas que são de suma importância, senso familiar, porque a família é tudo, é a base de tudo. E eu acho que os pais, eles se sentem
abandonados ou qualquer outro sentimento ruim que seja, exatamente eu acho que vem muito da questão da família, dos filhos e tudo mais. Então, a gente tenta manter essa união. Por isso que eu sempre faço questão na minha casa, apesar, meus pais sempre fizeram muita questão disso. Meus pais até hoje, desde quando eu era pequeno, eu me recordo que a gente tinha horário para almoçar, a gente tinha horário para tomar café, entendeu? Com eles, sentado na mesa. E sempre teve isso, horário de jantar. E hoje a mesma coisa com meus pais e com meus filhos. Aquele hábito de ir na casa do pai todo santo dia, mesmo que quando eu não morava com eles, fui morar logicamente devido à necessidade dele. Mas aqueles hábitos que você tinha, você tenta criar aquilo até hoje. E eu acho que isso é muito importante, porque eles conseguem enxergar isso. Os filhos estão sempre ali visitando, olhando, acompanhando. Todo mundo, mesmo que às vezes se mate no cacete, mas durante por besteira. Besteira, porque normalmente família briga por besteira. Relações, né? Quebra o pau no Natal e no Ano Novo, tá todo mundo junto de novo. Mas é assim, não, eu brigo, mas ninguém pode brigar, compreende? É assim, mas não importa, é uma família, um precisou do outro, tá ali, é o apoio, é o esteio. Então eu acho que é isso, porque a gente tem que tentar passar para os nossos pais e para os nossos idosos, principalmente nesse mês aí que é tão importante, que a gente vem discutindo isso, a gente vai discutir muito durante o mês inteiro com relação a esse mês do Setembro Amarelo, exatamente para a gente evitar com isso, porque não tem cabimento. Um país que nem o nosso, 13 mil pessoas se suicidam. Isso é um número absurdo. Se Né? você... Eu particularmente não sabia desse número, assim. A pessoa chegar ao ponto, talvez eu não consiga nem mensurar isso, mas a pessoa chegar ao ponto de tirar a própria vida. Acho que não tem nada pior, mais triste do que isso. Eu gosto muito de estudar Bauman, Modernidade Líquida. Se vocês tiverem oportunidade, estudem a respeito, que é fantástico a definição que ele tem. Uma modernidade líquida. Mas eu queria falar uma coisa muito importante que eu tenho me atentado. A grande parte dos nossos problemas hoje, e tanto que repercute nos nossos relacionamentos, é a dependência emocional. Isso é fato. Mas o que eu quero deixar aqui de reflexão para vocês é que hoje a definição de amor próprio foi trocada por egoísmo. Porque quando você se ama, você se cuida, você se respeita, que você tem amor para dar. Quando você é egoísta, é tudo só para você. Ninguém me olha, ninguém me ama, ninguém me valoriza, ninguém me elogia, entende? E quando a gente... o oposto disso, se a gente se valoriza, a gente se cuida, a gente faz da melhor maneira possível, a ponto de entender que a consequência disso é um elogio, é um respeito. Nós não construímos nossa vida pautada no que os outros vão agir ou pensar. Nós vamos construir a partir do cuidado que a gente tem com a gente para compartilhar com o outro. Eu me cuido, eu faço tudo as coisas de maneira ética, né, respeitando a moral, a ponto de repercutir na vida do outro. Eu somo a partir disso, entende? Por quê? Aí a gente volta para Bauman falando da tecnologia, o que ele vai colocando muito. A gente está muito preocupado em se desenvolver, em possibilidades, e se esquece que as possibilidades elas provêm dos nossos relacionamentos, né? E aí que perde essa questão, né? E a gente volta na questão da razão, né? Ah, ele tem razão. Não é. Ninguém tem razão. A gente tem que sentar para construir a partir de um bem maior, entende? E é justamente por isso que a gente vê hoje tantos idosos sendo negligenciados, né, sendo evitados, sendo olhados com um ar de preconceito. É muito triste você ver hoje um adolescente, né? Ai, que nojo, né? Não é nojo. É a realidade da vida. Você precisa andar com o idoso para você aprender com ele, para você saber do que ele passou, para entender que esse é o seu caminho, se você não buscar sabedoria para lidar com essas adversidades, né? Eu fui fazer uma palestra sobre a terceira idade para uma instituição e foi tão triste porque tinham 23 pessoas. E você vê hoje como que tá.
a questão, né, infelizmente até as instituições hoje não valorizam alguns temas dentro, né, das escolas, e precisa ser falado. A gente não pode só estudar os estudos sociais, a sociologia, a gente tem que trazer essa realidade para dentro, né, para eles vivenciarem. A gente não pode só ficar em cima de teoria. Jogar para debaixo do tapete, né? Não é? Muito É fácil. isso. Por isso que eu comecei já falando da preocupação em relação à população idosa, porque isso vai vir à tona. Se a gente não tiver preparado, vai ser uma pandemia diferente, muito dolorosa também. Rafa, só deixa eu vou ter que fazer mais um intervalo aqui. Ok. Na volta, pra gente encerrar, eu queria que você nos dissesse, para a audiência também, como identificar sinais de depressão que podem, ou alguns outros sinais que podem indicar ali que a pessoa tá prestes, ou que pode levar a uma tentativa de um suicídio, tá? E também, além de como identificar, como evitar e como buscar um tratamento psicológico para essa pessoa, para convencer ela que ela precisa desse tratamento. Mas no próximo bloco eu gostaria que você respondesse essas questões pra gente. Vamos lá. Rota Atualidades. Muito bem, de volta com atualidades aqui na programação da Rota FM 91.9. Vamos lá, deixa eu só passar mais uma previsão do tempo para hoje aqui em mais algumas cidades do Mato Grosso do Sul e também Goiás, tá certo? Nos acompanhando no norte do Mato Grosso pela 91.9 e em Goiás e Mato Grosso e sul do Mato Grosso pela 88.5, tá? Alta Floresta, mínima de 25, máxima de 38 graus, tá? 67% de chances de chuva hoje no município de Alta Floresta. Umidade relativa do ar variando entre 21% e 80%. Tá? Cavalcante, Goiás, mínima de 12 e máxima de 29. Sonora, Mato Grosso do Sul, mínima de 24, máxima de 37. Umidade relativa do ar muito baixa, inclusive em Sonora, tá? Itiquira, sul do Mato Grosso, mínima de 21, máxima de 36. Previsão para Alto Garças, mínima de 16, máxima de 33. Previsão do tempo para Pedra Preta, no Mato Grosso, mínima de 24, máxima de 38. Rondonópolis, mínima de 24 também, máxima de 38. Previsão do tempo para São José do Povo, mínima de 23, máxima de 38. E Guiratinga, mínima de 22, máxima de 36. Com exceção de Alta Floresta, as outras cidades, nenhuma delas tem previsão de chuva para esta sexta-feira. Um sextou seco, sem chuva, sem nada de chuva. Assim como Pochorel também, mínima de 23, máxima de 38 e sem previsão de chuva para hoje. Hoje é dia do biólogo, né? Dia do guarda civil também. Hoje celebrando aí a data, né, de algumas profissões. Um abraço para todos os biólogos aí que nós conhecemos, né? Tem um primo biólogo, tem amigos biólogos, enfim. Na verdade, em Alta Floresta, né, Douglas, a maioria do pessoal que é mais antigo, que tem ensino superior, é formação em biologia, né? A primeira faculdade que teve aqui. Pela Unemate, né? Alguns seguiram, muitos outros biólogos, não. muitos. Nós temos um aqui, um comentarista nosso, o Amarildo, né? O Amarildo é biólogo. E nós temos, ele seguiu em outra profissão, né, na comunicação, mas nós temos pessoas egressas da Unemate, da Universidade Estadual do Mato Grosso, do campus de Alta Floresta, que seguiram na profissão e estão muitos deles fizeram mestrado, inclusive fora do país, outros fizeram... Tenho uma amiga minha, trabalhei com ela, inclusive, num outro lugar, fez faculdade na Unemate e está no Rio de Janeiro já fez o mestrado e está fazendo agora o seu doutorado. Prata da casa também, do norte do Mato Grosso. E uma colega, inclusive minha colega de sala agora na faculdade de Direito, ela tem pós-doutorado, PhD, na área da biologia e agora está fazendo Direito. Não cansa não, o povo não quer parar de estudar não. Conhecimento, né? Conhecimento, a busca dele é constante, é importante demais. Mas enfim, os nossos parabéns aqui aos biólogos e também ao Guarda Civil, parabéns pelo dia. Vamos voltar ao nosso tema do Setembro Amarelo, né, o combate, né, prevenção ao suicídio, e também vamos falar da questão da depressão do idoso.
E aí eu volto naquela pergunta que eu te fiz no bloco passado, Rafa, para você responder nesse nosso último bloco aqui. Como é que identifica esses sinais e como é que você faz um encaminhamento ali, uma introdução do idoso para ele entender que ele precisa de um atendimento, de uma atenção, de um tratamento psicológico ali, com um profissional mesmo, com um psicólogo, com um psiquiatra, tirar aquela coisa ruim que as pessoas ainda dizem, eu não vou no psicólogo, no psiquiatra, que isso é coisa de doido. E não é. De forma alguma. Talvez é o contrário, é para não ficar doido, né? Acho que esse é mais o caminho, né? Pro suicídio, a identificação, a gente fala que é os 4 Ds: depressão, desespero, desesperança e desamparo. Tá? O desamparo deve ser terrível, né? A gente vê muito, infelizmente. Já tentou tudo e se sente, não vê... O desamparo pode gerar os outros 3, na verdade, Isso. né? A cabeça de tudo é a depressão, porque é uma doença mental. Uhum. Tá? Mas pro suicídio são essas. Agora, pro idoso, muita fala de culpa, né? Desesperança também. A questão de morte, fracasso, né? Morte, fracasso e pensamentos negativos. Tudo englobado nessa onda, né, de lamentações, né? Aí vai desenvolvendo desesperança, desespero, desamparo devido à depressão. Tá? A gente coloca isso, se você parar para estudar a respeito dessa chamada de atenção para o suicídio, a gente chama de 4 Ds. E daí eles já são providos também da depressão. Eu costumo utilizar aqui várias vezes que a gente comenta muito sobre isso, né? Porque dificilmente você vê uma família que não tem alguém que tenha a depressão. É muito difícil hoje, né? Talvez antigamente não era identificado, não vou falar que não tinha, talvez não era identificado com a facilidade que é hoje, até pelo conhecimento no decorrer dos anos. Mas eu costumo dizer que a depressão, para mim, na minha visão, eu acho que é a doença do século, é a doença que é terrível, e muitas vezes as pessoas não dão o devido valor a ela, né? Não dão a importância que deveria ser dada, porque é muito grave, né, a depressão. E a depressão pode te levar a tudo, né? Um monte de coisas que são terríveis. Então, eu acho que isso é uma das coisas que as pessoas têm que ficar bastante atenta dentro do ambiente familiar, exatamente porque ela é uma doença terrível. Infelizmente, por isso que nós precisamos falar sobre o suicídio e sobre a depressão. As pessoas rotulam. Ela tem depressão e frescura, a partir disso isso é frescura. Também. Eu escutei muita gente falar, isso é frescura. Você vê que são 2 viés. Não é frescura, né? São 2 viés. Uma é essa questão, né, da frescura, de vitimismo e tal. E a outra é que por conta da depressão, ela tem depressão. As pessoas meio que rotulam ela como se fosse uma coitadinha, né? E não. O que nós possamos trabalhar em cima disso, remanejar? Ela já está tomando medicação, entende? Agora tem outras questões, a terapia, a atividade física, uma alimentação saudável, né? Eu não sei se vocês sabem, mas uma medicação natural para depressão é lentilha. Faz uma dieta por 1 mês de lentilha para você ver. Olha que coisa. Existem estudos científicos que comprovam, entendeu? Rapaz, a gente não sabe. Uma lentilha que com bacon além de ser saborosa, ainda tem todos esses... Vai na sopa, vai salada. Então, pode colocar bacon? É o mesmo resultado? Bacon? Então, sempre tem, né? As gordices, né? Então, lentilhazinha com bacon é coisa boa demais, tá doido? A pessoa, ela tem depressão, ok. Tá fazendo tratamento, tá tomando medicação, faz acompanhamento psiquiátrico, ok. Tá fazendo terapia, ok. Vamos trabalhar as redes de apoio, né? E não vamos, infelizmente, no hospital tem muito isso, né, de rotular. Ele é um paciente, ele é um doente. Não, ele é um ser humano. É que a gente, como a gente é da saúde, e eu como ator, eu fui para os Doutores da Alegria aprender, continua sendo um ser de possibilidades. Ele não é um doente.
Deixamos isso claro. Ele está depressivo, ele não é depressivo. Ele está ansioso. É uma condição momentânea, né? Isso, é um momento. As pessoas, infelizmente, isso é cultura, isso é tradição também. Que a partir do conhecimento... agora eu vou falar uma coisa muito séria. A Bíblia, que existe aí muita gente que não gosta, que tem... A própria Bíblia fala, o meu povo padece por falta de conhecimento. Vamos trazer para a ciência, então? Nós padecemos por falta de conhecimento. Vamos ler a respeito, vamos buscar. Tem tanta informação hoje e, infelizmente, a tecnologia, ao mesmo tempo que ela é boa, ela é uma desgraça para a sociedade se a gente não souber usar. Claro. Né? Então, vamos buscar conhecimento, vamos voltar lá nas premissas da medicina natural, que a gente pode ser curado pela própria alimentação. Sim, isso é fato. Rafa, né? você falou das redes sociais aqui. Esse é um pensamento que eu tenho, uma análise que eu fiz, não tem embasamento científico nenhum, por isso que eu vou fazer a pergunta para você aqui. Tá? Hoje nas redes sociais ninguém expõe um perrengue ali, a não ser que você tá tirando um sarro, fazendo uma onda ali. Tem muita gente que já tem um perfil ali que é mais voltado vou botar coisa bem humorada e tal. Mas de modo geral, você pega os influencers, esse pessoal que tem milhões de seguidores, é aquela famosa frase, quem vê close e não vê o corre. Eles postam só o close, só o momento bonito, aquela coisa, um restaurante legal, uma viagem bacana. Eles vendem uma imagem. Um carrão. Eles vendem uma ilusão de uma vida perfeita. Eles não é exposto o perrengue, o lado humano, falho, o lado, uma dificuldade. E aí, quem tá ali assistindo, tá rolando o feed ali, você fala, caramba, a vida de todo mundo é perfeito, cara. A vida de todo mundo é perfeita, só a minha que tá uma bosta. Desculpa a expressão, só a minha que tá uma... Cara, o que é isso? O que tá acontecendo com a minha vida? Eu não vale nada, eu sou isso, eu sou aquilo. Isso, eu tenho essa percepção, posso estar errado, que isso contribui também para a depressão, para o desânimo, para a pessoa acaba se desvalorizando, acaba perdendo a fé em si. Se a pessoa não tiver essa consciência, é muito prejudicial, né? Sim, já existem estudos, existem redes de tratamento para compulsividade tecnológica, para dependência tecnológica, né? Por conta de perda das nossas essências, de lutar por um objetivo e pagar o preço por isso. Hoje eles querem... imediatismo. Imediatismo, isso mesmo. Né? E aí é essa questão de, por mais que talvez para algumas pessoas sejam fáceis, um exemplo disso, o Whindersson Nunes, que teve uma vida mudada assim... repetidamente, por mais que teve anos aí de luta, né, com o objetivo de alcançar o que ele queria, mas a partir do momento que ele conquistou as questões dele, ele começou a desenvolver não só a ansiedade, mas a depressão também. E viu que o peso de tudo isso, de abrir mão da sua história, do seu contexto, para viver uma realidade totalmente diferente, e a cobrança, né, não só dele, porque essa pessoa também sente cobrança, né, de passar uma imagem, e ele também, nós olhamos, naturalmente a gente percebe que ele não quer passar uma imagem vendida, ele que vende a imagem dele mesmo, a história dele. O que ele é de verdade. E Só aí, que no caso dele, disso, que é humorista, as pessoas esperam alguém bem-humorado o tempo todo, e não é bem assim, você não tá 100% do tempo bem-humorado. Se você estudar a história dos comediantes, você vê que é uma parcela de comédia, é uma parcela de depressão. Não é a mesma coisa que eu falo, que eu citei aqui, a questão da alegria, né? Para a gente valorizar a alegria, a gente precisa passar por uns momentos de tristeza, né? Voltando nessa questão tecnológica, essa é outra questão, que é a potencialidade aí, e o aumento propulsor do índice de ansiedade e depressão, né? Hoje a educação tem que ser mudada para a psicoeducação, para ensinar os malefícios, as consequências e valorizar as questões naturais do relacionamento, de você ir lá, quando eu falo pagar o preço, é de você estudar, de você passar perrengue no trabalho em função de um objetivo, né? E de valorizar quando você conseguir, não se vendendo por 5 minutos, por grandes quantias de dinheiro, não, valorizando aquilo que você conquistou e soube passar por esse processo. Né? Hoje a gente
compra seguidores para ostentar algo que não é, né? Curtidas também a gente compra para mostrar aquele valor que não existe, e a gente se perde nisso tudo, na Uma questão do amor massagem no próprio. ego que não é verdade, né? Isso mesmo. É a imagem, né? É complicado isso tudo, né? O ser humano é um ser complexo demais, né? Não é fácil a compreensão, e cada dia que passa você fica mais estarrecido com as coisas que acontecem, mas eu acho que tudo serve de aprendizado. Tudo na vida Não era pra serve. ser, né? Não deveria, Não era, né? Tá se mas- perdendo. Eu acho que se perdeu muito no meio do caminho, mas eu acho que a pessoa quando quer, ela sempre volta e consegue buscar as coisas. É a questão da felicidade, que eu tenho o hábito de olhar muito isso. A gente vai ficando com um pouco mais de idade, você começa a rever todos os seus conceitos. E eu faço muito isso. As coisas que me traziam alegria no passado, que eu falo, nossa, nada a ver, nada a ver. As coisas pequenas hoje, talvez insignificantes para alguns, mas é o que me alegra hoje. Uns troços que antigamente você dava valor, que hoje não faz a menor diferença para mim. Então é tudo uma questão de experiência de vida e tudo mais. A gente vai desenvolvendo isso, vai tentando melhorar isso para você ser um cidadão melhor e ser uma pessoa melhor. Eu acho que tudo isso faz a diferença. Né? E isso a gente vai aprendendo com o tempo mesmo, mas até você aprender, a vida é um eterno aprendizado, você nunca acaba de aprender, mas até para você aprender essas coisas básicas, você apanha muito na vida. E tem gente que não tem estrutura para apanhar. Infelizmente, tem gente que a gente percebe muito isso. Tem pessoas que não têm estrutura, está acostumado sempre com aquela coisa, com aquela imagem que os outros vendem, que normalmente nunca é a sua. As pessoas têm esse hábito de copiar muito a imagem dos outros, e eu acho isso uma falha absurda, porque você está se prostituindo, você está se descaracterizando enquanto pessoa. Falta de identidade. Né? Falta de identidade, essa é a palavra mágica. Então eu acho que as pessoas hoje em dia são muito, muito ligadas a isso. E essas questões aí, hoje, nesse mês especificamente, Rafael, é muito importante essas discussões. Por isso que a Rota, desde o primeiro dia que iniciou o mês de Setembro Amarelo, o Caio, que é o nosso diretor-geral, ele falou, olha, gente, vamos dar uma olhada pelo Brasil afora, como que está isso. A gente começou a pesquisar e percebeu que, poxa, é de suma importância a matéria, e você via que o pessoal parece que não deu tanto valor, não tem dado tanto valor quanto as outras campanhas, certo? Talvez porque seja uma campanha pesada, porque quando se fala de suicídio é algo pesado. Mas é algo que está aí, certo? É necessário, né? Então as pessoas, a gente tem uma obrigação enquanto emissora de rádio, porque a gente chega em muitos lares, em muitos lugares. A gente tem a Rota, ela hoje atinge 18 municípios, acho que já aumentou para 20 e poucos municípios. Agora a gente está ampliando a capacidade aí de alcance, vamos dobrar essa capacidade. Então são muita gente, certo, que está ligada ali. Se a gente puder contribuir de alguma forma para que as pessoas consigam entender o que significa isso tudo, o que significa, vamos colocar assim, a bem grosso modo, é você tentar salvar uma pessoa dessa. Eu acho que se a gente conseguir levar essa informação ao nosso ouvinte, certo, a gente já está satisfeito. É o que a gente espera. E você, como salvar? Ouvindo, claro. buscando ajuda. Às vezes os novos estudos hoje falando a respeito do suicídio mostram que muitas pessoas com o objetivo de ajudar acabam atrapalhando. Por quê? Lá atrás, se você parar para estudar a história dessa pessoa que veio a cometer o suicídio, por alguns momentos ela pediu ajuda. E ela não encontrou como ela gostaria. Identificar essa ajuda, isso. Né? E esse aí, pedido. Quando a pessoa já está percebendo que tem alguma coisa errada, ela começa a falar de novo. Isso se torna um gatilho para ela, de fato, consumar o ato. Então, é muito importante. Ouça e busque ajuda. Sim. Procure um profissional para que ele possa fazer esse atendimento e avaliar os riscos, né? O mais importante é nós sermos rede de apoio. E essa rede de apoio é ouvindo e falar, vamos comigo, dorme aqui em casa, sempre atento nos detalhes da casa, né? Para não vir a ser possibilidades. Outra coisa muito importante, principalmente para a população idosa. A gente sabe que nem todos os passados foram frutíferos, foram proveitosos, foram saudáveis, mas
é muito bom quando eu converso, sempre quando eu tenho falado em relação ao passado, eu falo, conte as bênçãos. Por mais que foi difícil, por mais que foi errôneo, por mais que seja desastroso ou desgraçado, conte as bênçãos. Porque só o fato de nós abrirmos os olhos a cada manhã e termos a oportunidade de pensar e refletir, já é uma oportunidade de você virar a página e recomeçar. Claro. Né? E infelizmente é doloroso para algumas pessoas, elas não conseguem entender essas possibilidades. É triste você ver que você perdeu uma pessoa e você não teve chance, mas a partir disso é possível aprender, é possível refazer e é possível aceitar, perdoar, né? Faz parte desse processo. Quando você conta as bênçãos, você não dá lugar mais para as coisas ruins. Você aprende com as coisas ruins, né? Elas nos ensinam, né? A não Não cometer é? os erros, né? Essa é a... Eu tenho o hábito de falar que o passado, ele não é que nem o Anderson Esse é o fala muito, presente da não tem que vida. ficar olhando para o retrovisor, não. Você tem que olhar para o Tem que retrovisor. olhar pra saber Não, pra não onde é, você- não é não olhar Não, pro não. retrovisor. É que Não ficar como diz o focando, Cortella, o retrovisor é menor do que o para-brisa por um motivo. O passado é referência, né? Perfeito. Então, Referência. exatamente. Saber por onde você passou. Ele serve como aprendizado, para você não cometer os erros que você cometeu. Então ele tem uma importância muito grande. É óbvio que a gente eu falei isso pro Anderson, porque a gente estava falando, quando a gente se refere muito isso no meio político, né? Que o pessoal olha muito para trás e esquece de olhar para frente. Isso. Né? E tem muita gente que dá essa devida importância. Sim, sim. Mas de qualquer forma, Rafael, a gente te agradece imensamente a sua participação. A gente quer, provavelmente semana que vem, né, Mariotti, não sei o dia certo aí, a gente também vai querer tratar a respeito dos jovens, porque eu acredito pelo levantamento que a gente já viu, que eu fiz aqui rapidamente, o maior índice de suicídios no Brasil e no mundo são de jovens. Sim, isso Então mesmo. também a gente vai discutir também especificamente o que leva um jovem a ter essas atitudes, né? Como identificar, o que a família pode fazer, porque nesse ponto, mais importante ainda, é que muitas vezes o jovem, eu acredito que ele dê muito mais sinais do que o próprio idoso, né? Sim. O idoso já tem a condição, tal, N fatores aí. Mas o jovem não. A gente vê, então, que a gente tem que aprender, as famílias precisam aprender a identificar isso. A gente vai discutir a semana que vem, vamos ver um dia certinho, para a gente pegar por segmentos da sociedade, para a gente tentar contribuir para que as pessoas façam essa identificação e que a gente possa, de alguma forma, ajudar nesse processo todo, que a gente entende da importância que é esse Setembro Amarelo, né? Que é um mês de prevenção aí contra... Pode falar, Anderson. Não, eu só queria com ele também, uma questão da ajuda, do pessoal buscar ajuda. Muitas vezes o pessoal lê muito livro de autoajuda. Sim. Queria saber o que você pensa a respeito também, porque eu sou meio cético com muita coisa, sabe? Sim. Não é só falar que aquilo funciona, não. Eu quero ver funciona. Por que funciona? Como é que funciona, sabe? Eu tenho essa coisa do querer, de questionar mesmo. E não é uma questão de duvidar, de negar aquilo. É questão de eu quero ser convencido de que Ok. aquilo funciona. E eu tenho uma restrição. Eu tenho uma coisa assim, cara, com um livro de autoajuda, aqueles livros que tá na cara que é charlatanismo, aquelas coisas. Os 10 passos para ser feliz, 5 maneiras para ser feliz. Como se é tudo igual para todo mundo, né? Comer linhaça, correr na praia, que não sei o que, aí você pega, descobre que você tem um câncer. Sim. Aí eu quero ver se correr na praia, comer linhaça, aquilo lá vai funcionar. Sim. Cara, umas coisas assim que eu fico até irritado só de falar, só já fico irritado, porque aquilo ao invés de ajudar as pessoas atrapalha, porque você cria uma falsa ilusão de que com 10 maneiras, 10 passos ali que um indivíduo lá no raio que o Parto escreveu, que tem uma vida totalmente diferente da sua, que vive num contexto social totalmente diferente do seu, vai servir para todo mundo. Não é assim, se fosse assim, a gente vivia num estado de felicidade coletiva e plena, e não é o que acontece. Perfeito. Essa pergunta é muito importante porque eu não posso me dar o direito de falar para você, indico, não indico, por quê? Porque o que não serve para você, possa servir para ele. Exatamente. Entende? Mas o que eu uso para minha vida? Eu, Rafael, como pessoa, eu gosto de indicação. A partir do comportamento da pessoa que talvez é uma referência para mim, eu peço indicação para ela. Então, você quer ler um livro? Pergunta para um psicólogo, para um psiquiatra, para um filósofo, para um professor, entende? Esse já é um viés.
Eu acho que... eu acho não. Eu tenho partido do pressuposto de que se essa pessoa está buscando e ela gosta de ler, já é uma coisa muito boa. Agora a gente precisa prover meios dela ler coisas... Boas também. Entende? Sabia que- De boa proveniência, né? Eu gosto muito, não sei se é porque eu me identifico um pouco com a opinião dele também, mas eu gosto muito dos vídeos das palestras do professor Clóvis de Barros, não sei se você já ouviu falar. Sim, sim. Eu gosto dele, do Leandro Carnal e do Perfeito. Marcelo Cortella. Também. Ele é um pouco mais eloquente na narrativa Sim, dele sim. ali, né? A oratória dele é diferente um pouco da abordagem do Carnal e do Cortella. Mas ele dá um chacoalhão, às vezes até uns tapas na cara que é necessário para as pessoas aprender. Hoje vocês falando aqui, eu lembrei de 3 vídeos dele. O Douglas falou ali que uma coisa que pra você era bom antes e agora não é mais. Eu lembrei do vídeo da pamonha lá, que ele fala, né? Que não é mais... O outro que é um vídeo do... Agora me fugiu o pensamento aqui. Mas que era o vídeo da cenoura, que ele fala também. Do que você... as pessoas sempre ficam... vou me aposentar, vou esperar pra chegar lá. É aquela coisa de você buscar a cenoura, né? Cada vez eles colocam uma cenoura pra você pegar. Você entrou na escola... Não, a sua cenoura tá lá na 5ª série. Quando você terminar, você vai conseguir a cenoura, você vai ser... Aí chega na 5ª série... Não, agora você vai ter que fazer a 8ª série, terminar o ensino fundamental. Você saiu do... Antigamente era o ginásio, né? Agora você vai pro... E aí você termina a 8ª série, não, porque agora a sua cenoura, ela tá lá no 3º ano, você vai ter que terminar o ensino médio, e aí vai pra faculdade, aí vai pro estágio, aí vai pra uma promoção, e aí você vai buscando a cenoura, sendo que todo momento a felicidade, ela tava ali, nos pequenos momentos que você vive, e pequenos momentos de felicidade que você tem nesse trajeto, e às vezes nessa busca de uma felicidade plena lá no final do caminho, você acaba não aproveitando e não reconhecendo os momentos felizes que você tem em todo esse tempo que você passou, e não dando valor a isso também. Eu acho que é mais ou menos essa reflexão que o vídeo traz. Isso, eu acho que o objetivo foi cumprido. A ideia é fazer as pessoas pensarem. Algumas, igual por exemplo, o Karnal tem uma linha e leva a reflexão também. Ele puxa uma sardinha ali pro lado dele, ok, né? Mas o importante é o que eu falo. A mesma coisa serve para livros também. Comecei a fazer igual você. Antes eu pegava, queria aprender, lia qualquer coisa. Com o tempo eu fui refinando, né, o meu gosto, sabendo identificar, mas eu entendi que é igual para médico, é igual para comida, entende? É igual para referência. Pergunta. Você tem aquele livro que você gosta de, você já sabe, você se atrai pelos gostos da pessoa, você tem uma afinidade com ela, pede indicação. Eu acho que é muito melhor do que a gente chegar na livraria, né, ficar tirando para tudo, né? E é justamente o que eu falei, eu não posso julgar um livro de autoajuda, porque eu acho que o mais importante é a pessoa ler. E tem outra coisa que tem que ser levada em consideração com relação a esses livros de autoajuda. De lista aí de 10 maneiras dessa aqui. Eu tenho vontade de comprar e queimar aquilo lá, fazer um churrasco. Existem 2 diferenças muito grandes do tal do livro de autoajuda. Sim. Penso eu. Primeiro, tem o tal do livro de autoajuda, que é feito por pessoas especializadas na área, que é muito importante. Sim. E tem aqueles que é de aprendizado de vida. Eu particularmente, então, esse de aprendizado de vida, ele é muito pessoal, eu acho. Entendeu? Para alguns serve e para outros não servem. É diferente de alguém que fica estudando ali exatamente a questão comportamental para ter noção do que está falando. Já é baseado em evidências, né? Foram estudados. Agora, por exemplo, imagina se você queima esses livros e aí cai na mão de uma pessoa que não entende aquilo que você entende. Então eu vejo o livro de autoajuda justamente nessa questão. Vai uma pessoa lá que está com sede de conhecimento, talvez um livro mais elaborado ela não vai entender tanto. Por exemplo, por que eu tô te que falando normalmente isso? esses livros vendem mais, porque tá lá um título escandaloso, chamativo e não sei o quê. Nossa, quem que não quer ser feliz, né? Aí tá lá, 5 passos e cada vez vai diminuindo, você já prestou atenção? Antes era 20 maneiras para ser feliz, aí depois foi para 10 passos para ser feliz. Agora já tem livro que é 5. Infelizmente. É 5, é o saldão dos passos para ser feliz. O que é isso, gente? Pelo amor de Deus, onde é que a gente vai parar? A gente precisa realmente incentivar as pessoas lerem, porque a gente sabe que tanto na política que as pessoas padecem e infelizmente sofrem por conta de não conhecer, de não buscar ler a respeito de quem está voltando, saber da vida, do histórico. Aí eu falo sempre assim, você lê? Não.
Então procura um livro fácil para você ler. Eu aprendi a ler com o livro da Matilda. Tinha muita dificuldade de ler. Falei, o que eu vou ler? Me falaram, lê um livro fácil, um livro bobo qualquer para você já engolir ele. Gibi, Vai gibi aumentando, é bom, vai aumentando, cordel. vai aumentando. Sim. Né? Nossa, uma vez eu ganhei uma coleção de literatura de cordel. Entende? Muito bom. O mais importante é isso, que aos poucos você vai refinando o seu gosto. Quando você vê, você já tem o hábito, né? Já fica mais criterioso, já sabe avaliar melhor. Chega um momento na vida que não é mais quantidade, é qualidade. Isso, Né? perfeito. é Isso a gente vai aprendendo com o tempo. Isso. Gente, são 11h06, eu preciso encerrar aqui. A gente já passou, o Rui Bala já está aguardando aqui para entrar no ar Agradecemos, conosco. viu, Rafael? Muito obrigado, foi muito esclarecedor, Gratidão. muito boa a entrevista mesmo. Obrigado. Ficamos felizes. À disposição. E o microfone é aberto aí para voltar mais vezes aí nesse mês de setembro e outras oportunidades também para a gente bater um papo sobre saúde mental e a importância de cuidar dessa saúde mental também, né, Rafael? Obrigado pela participação. Obrigado, boa tarde.